Tá bom. Eu envio Iniciou a no... gravação e eu vou agora clicar aqui e os participantes vão entrar agora, tá, gente? Tá. Tá. Aí, Ó, caso a já mandei. doutora Norma não consiga acessar o e-mail com o link, é só passar o seu, Tatiana. Aí depois muda o nome Nome. dela, como fez com a Uhum. doutora. Você entrou Isso. com o Ah, meu, né, o Pri? meu eu entrei de novo, ó. Tem que mudar meu nome aqui de novo. Tá o AB Eu São Bernardo. mudo. Você também Você pode entrou com o deixar meu, Pri? Você entrou com o meu sei lá como link? pode. É, Se você quiser passar o meu pra tá, eu doutora passei aqui Norma. pra ela. Uhum, Eu mandei também no e-mail dela. Ela, no tá. e-mail que você mandou. Já foi enviado. Vamos começar, pessoal, pra gente começar pontualmente? Vamos. Tá. Então, Doutor, Então, já... a gente vai ter que se retirar agora, porque a gente vai abrir outra sala, que tá vai bom, agora no Zoom, tá bom? Mas qualquer tá coisa, bom. a Tati, ela tem meu WhatsApp, ela pode entrar em contato que a gente volta pra cá rapidinho, pra dar um Tá suporte, bom. ajudar no... Tá gravando, né? Tá gravando. Obrigada, gente. Agora já tá tá. gravando. Tá gravando sim. Beleza. Vou abrir a Obrigado, pessoal. sala, tá? Tá bom. Obrigada, Obrigado. meninos. Nada. Tá, Só obrigada, passa. pessoal. Tchau, tchau. Pri, tá no ar, não tá? Tá no ar já? O pessoal já entrou, Tati, na sala? Estão entrando, Pri. Tá bom. Espera 2 minutinhos. Boa noite, pessoal. Espera só um minutinho aqui pro pessoal entrar na sala, a gente já inicia, tá bem? Eu tô tão nervoso, Pri. E eu tô ansiosa para te ouvir. Eu tô ansiosa. Não, acho que não só eu, todos nós da comissão aqui da UAB, nós estamos muito ansiosos, falamos muito de você nos nossos encontros. Inclusive, até quem conseguiu o teu contato para nós foi a Andressa, eu vou falar dela aqui, e nós sempre, né, discutimos sobre esses assuntos, né, de segurança e saúde do trabalhador. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos já, então, dar início aqui à nossa palestra pela Ordem dos Advogados do Brasil, em São Bernardo do Campo, subseção de São Bernardo do Campo. Desde já, agradeço ao presidente, Dr. Luiz Ribeiro, pela possibilidade de realizar esse evento. E também é uma honra ser presidente da comissão. Eu sou a Priscila Simonato, eu sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB São Bernardo, então é uma honra muito grande. E já apresentando, então, o nosso palestrante de hoje, professor Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que falará sobre direito previdenciário e saúde do trabalhador, desafios e oportunidades. Estávamos conversando aqui na sala de espera, né, sobre a expectativa que todos nós temos de ouvi-lo, e a honra que nós temos de tê-lo aqui na UAB São Bernardo, falando de um assunto tão importante e que ele tem conhecimento enorme, né? E foi indicação da professora Andressa Ruiz Cereto, que está aqui no nosso chat, cumprimentando o senhor. E então, já passo a apresentar aqui o currículo do palestrante. Ele é pós-doutorando pela Escola Nacional de Saúde Pública, ele é doutor em Ciências da Saúde, graduando em Direito pela Unip, vai concluir agora em dezembro de 2020. Que ótimo, né? Mestre em Prevenção e Proteção dos Riscos Laboral, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, especialista em Ciências Contábeis, graduado em Engenharia Mecânica, coordenador da pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unip, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, autor do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NETEP, autor do Fator Previdenciário de Prevenção, FAP, idealizador do PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário, idealizador dos eventos sobre SST no E-Social, que foi incorporado no ordenamento jurídico pelo Decreto 8.373 de 2014. Então, vejam, pessoal, que nós estamos falando, vamos ouvir realmente quem entende do assunto, né? Então, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, professor Paulo, te agradeço imensamente por ter aceito prontamente o convite que foi formulado
pela doutora Andressa, e fico muito agradecida mesmo de tê-lo aqui e de que essa tecnologia nos propicia esses momentos, né, de interação. Então, já encerrando aqui as minhas palavras, já passo a palavra para você, porque hoje você é o protagonista aqui dessa situação. Então, muito obrigada mais uma vez. Minha amiga, em 2019, completamos 100 anos da Lei Inaugural Brasileira, a lei que, inclusive, antecede o nosso direito previdenciário, objeto do nosso tema nesta noite, né? Então, existe o direito previdenciário por conta da saúde do trabalhador. Olha que interessante. O nosso temário hoje resgata os primórdios, né, a gênese do direito previdenciário, e logo na seguida, em 1923, com a Lei Eloy Chaves, vem a lei precursora, né, brasileira, na verdade um decreto-lei, né? Eu fiquei matutando, caramba, como é que eu tô nervoso aqui, tô meio caramba, um público tão especial como esse, né? Pessoas tão vinculadas ao tema, né? E eu disse, poxa, Priscila, vamos fazer de um jeito que os nossos colegas se sintam contemplados com uma coisa prática, sem perder a teoria, e a gente fazendo uma contextualização histórica aí, né? E aí, nesse contexto, Priscila, eu gostaria que você ficasse muito à vontade para interromper, acrescentar, rechaçar, enfim, ficar completamente à vontade aí, porque isso é um papo entre colegas, né? Eu gostaria de lembrar a vocês que o Saúde do Trabalhador no Brasil é um instituto jurídico relativamente novo, né? Essa palavrinha, esse saúde com esse adjunto abdominal do trabalhador, isso vem na Constituição da República de 88, juntamente com um segundo instituto jurídico emancipado, importantíssimo, que é o meio ambiente do trabalho. Então, nós temos 2 institutos jurídicos emancipados em 88, cuja regulamentação infraconstitucional coloca aí a instrumentação na mão do nosso advogado, especificamente o advogado previdenciarista, né? E esse é o papo aqui. Eu queria discutir com vocês essa primeira geração, segunda geração, terceira geração de saúde do trabalhador, esse contexto constitucional, esse resgate histórico da saúde do trabalhador no contexto do direito positivo brasileiro, né, previdenciário e tal, como a gente enxerga hoje nas 2 leis de custeio, a lei previdenciária. Mas lembrando que o assunto de saúde do trabalhador é um assunto interdisciplinar, Priscila, mas muito interdisciplinar, para que o nosso profissional prevencionista, na exordial, só faça menção a uma lei ou a um decreto. A gente termina empobrecendo muito, Priscila. Não sei se você tem essa mesma impressão, mas a gente termina empobrecendo as teses a partir do momento que a gente faz um prédio baseado em um pilar único, né? E a nossa proposta aqui é rechear esse prédio de pilares, né? De forma que o nosso adversário da tese tenha muita dificuldade para desfazer o nosso argumento, qual seja a tutela constitucional protetiva relativa à integridade física, à dignidade da pessoa humana e à saúde. Esse é o ponto. Então, os benefícios decorrentes, né, dessa tutela são benefícios que estão vinculados ao trabalhador desde o primórdio, até mesmo antes da aposentadoria e antes da pensão, né? Então, esse é um ponto que eu queria firmar com vocês. A gente deve ter aí em torno de 1 hora. Então, a gente vai fazer aqui um ping-pong com a professora Priscila, e eu quero que ela fique muito à vontade aí, eu vou perturbá-la um bocado, mas a gente vai fazer um resgate histórico dessa primeira, segunda, terceira geração, a contextualização dessa evolução histórica normativa com o momento atual. Então, cabe ação civil pública em direito previdenciário? O tal do LTCAT é um documento cujo CNPJ compõe o polo passivo como litisconsorte necessário ou não? Nas lides previdenciárias, vamos chamar o CNPJ para o ringue, né? Ou a gente vai ficar só naquela coisa entre o segurado e o INSS, né? Quer dizer, então, assim, só nesse campo de debate aí, Priscila, a gente tem aí uma boa estrada para percorrer, né? Assim, pois não? Já te interrompendo, né? Sabe que esse assunto do LTCAT é um assunto que a gente discute bastante dentro da nossa comissão, né?
sobre essa problemática de muitas vezes a gente não conseguir o LTCAT, o INSS não fornecer, saber que o INSS tem essa documentação, né? A importância talvez de fazer um banco de laudos, a gente discute muito. Então você tocou aí num ponto que muito nos interessa, só uma observação aí que a gente gosta bastante desse assunto. Perfeito, perfeito. E aí, assim, o que eu percebo, amigo, assim, é que a gente entra muito fraco, a gente entra muito fraco, batendo no lugar errado, trazendo uma tese vulnerável, não traz um miolo. Como você está falando de um empregador que sabidamente faz o laudo mal feito, incompleto, cheio de lacuna, que não bate nada com nada, desse laudo é produzido um documento individualizado para cada trabalhador, o tal do PPP, que eu chamo de papegar picareta. Esse tal de papegar picareta, ele já foi feito para ser mal feito. Então, nós temos um erro, um vício de origem, né? Então, o que eu quero comentar com vocês aqui é como a gente se salvaguardar dessa deliberada vontade de cometer um ato ilícito. Nós temos aí uma antijuridicidade pré-concebida. O LTCAT já nasce podre. O PPP já nasce banguelo, vazio, inconsistente. E aí você, como advogado previdenciarista, vai fazer carga em cima de um PPP? Não, assim, o que está faltando, assim, ao meu ver, é a gente arrumar essa arquitetura jurídica de forma que o foco fique naquele que é exatamente o que a lei dispõe. É que ele é obrigado a elaborar, manter atualizado o tal do LTCAT. E se ele não faz, ele tem que ser chamado para lide. Né? Então não é terceiro interessado. É litisconsorte necessário passivo. E aí você tem toda a instrumentação do Código de Processo Civil para fazer constar na peça previdenciária, de cara, o litisconsórcio passivo aí do CNPJ, dizendo o seguinte: campeão, dada essa bagunça aqui que você produziu, deliberadamente, se em 10 dias você não se manifestar nos autos aqui, o juiz deverá considerar tudo que eu estou alegando como verdadeiro. Agora, tem o PUI, o tema 174, que trata de ruído. Tem lá um monte de evidências, né, relacionadas a frio, calor, vibração. Estou falando aqui de aposentadoria especial, pessoal. Mas tem também a parte da sem trabalho, né? A causalidade, o nexo de causalidade, toda essa abordagem relacionada a ou não acidente de trabalho, aí já na vara comum, na estadual, né? Então, pessoal, o assunto é muito... Ele tem muito cabelo para pentear, né? Então, deixa eu fazer um resgate aqui com vocês, aí na sequência a gente volta, tá bom, Priscila, nesse tema? Perfeito, vamos lá, tá ótimo. Eu vou brincar com vocês aqui agora de prova da OAB, tá? Rapidão. Tá aparecendo aí um PowerPointzinho? Tá aparecendo, agora sim, agora sim. Olha que lindo, olha que lindo. Direito Previdenciário, OAB, muito obrigado, OAB São Bernardo do Campo, muito obrigado. Vamos lá. Questão de prova, OAB, primeira etapa. Essa afirmação está correta ou não, minha amiga Priscila? Ó, meu Deus do céu, que eu vou aqui para... Certo ou errado? Eu vou colar aqui. Higiene e segurança do trabalho. Tá certo, não tá não? Certo ou errado? Malvadeza minha, né? Malvadeza. Eu peguei você Malvadeza! Eu não decorar um inciso aqui, o inciso 9 aqui do artigo 7º, para mim tá certo. Higiene e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho. É saúde e segurança. Não sei. Não é saúde... Eu acho que é Pessoal, saúde e segurança do trabalho. Isso aqui não tem pegadinha, tá? Isso aqui é o texto... mas... extraído com Constituição da República, né? A Constituição assegura os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social. Lá no inciso 9 fala higiene e segurança do trabalho. Pergunta, tá certo ou tá errado? Guardem aí, guarde a resposta aí, tá? Guarda a resposta. Vou guardar a resposta aqui, hein? Vamos lá. E agora? Esse texto aqui, tá certo ou tá errado? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
texto constitucional 1, texto constitucional 2. Qual que está correto? Isso que fala de saúde, higiene e segurança, mais amplo. Pessoal, esse é o grande problema do advogado previdenciarista hoje no Brasil. Ele se reporta à Constituição da República de 67, no inciso 9º, ou ele se reporta à Constituição da República de 88, no inciso 22. Ah, eu sabia que tinha saúde no meio, tá vendo? Eu falei saúde, mas o texto estava... Falei, não, higiene não, falta saúde aí, né, no meio. Quem respondeu a Constituição da República, quem respondeu o primeiro texto, está correto, com base na Constituição da República de 67. É. E acredite, para alguns está em vigor ainda. Acreditem, as peças, a forma que se estrutura as peças e as incidentais, né, no primeiro piso, em grau de recurso e tudo mais, é em cima da Constituição de 67. A gente trabalha em cima de higiene e segurança do trabalho, como se o bem jurídico tutelado fosse a segurança do trabalho. Não do trabalhador. Muito cuidado com esse adjunto adnominal. Segurança do trabalho, o bem jurídico protegido é o meio de produção. É o trabalho, assim entendido, um fator econômico, do ponto de vista da economia, geração de riqueza, matéria-prima, insumos, mão de obra e geração de riqueza, não é assim, lá na economia? Então, o que é trabalho da perspectiva econômica? É um fator de produção. E a Constituição de 67 protege esse fator de produção e não a saúde do trabalhador. Expressamente, está aqui, ó. Então, o primeiro ponto a destacar. Todo regramento trabalhista é um regramento baseado na égide, no espírito que iluminou, né? Se é que houve alguma iluminação ali, né? Estamos falando no período ditatorial. Essa égide, ela tem por proteção o bem jurídico trabalho, assim entendido, fator de produção na perspectiva econômica ou força de deslocamento, Joule, na perspectiva da física. Lembra de física lá do vestibular, Priscila? Você tirou 10, você tem um jeitão de CDF arretado aí. Adorava física, tanto é que eu fui fazer direito, né? E aí a gente tem que saber os fatores físicos, né? A gente tem que saber lembrar de tudo isso. Eu falo, né, que a gente não gostava de química, física, biologia, e a gente tem que recuperar isso agora, né, nessa matéria. Então, cuidado, pessoal. Quem está falando em trabalho está falando de duas perspectivas. Perspectiva física, força vezes deslocamento, força em Newton, deslocamento em metro, Newton vezes metro. Nós temos trabalho em joules. Esse trabalho por segundo é potência. E esse bem jurídico tutelado aqui é exatamente a potência, do ponto de vista físico, ou fator de produção do ponto de vista econômico. Nada tem a ver com saúde do trabalhador. E o regramento que vem regulamentando esse dispositivo, Priscila, é o capítulo 5 da CLT, aprovado pela Lei 6.514 de 1977. Então, o que o nosso advogado previdenciarista traz para os autos são normas impróprias do ponto de vista constitucional em relação ao bem jurídico que ele tá tentando resgatar ali, né? Ele está tentando garantir a tutela constitucional de 88. E a Constituição de 88 tutela outra coisa, não tutela o trabalho, tutela a saúde do trabalhador, lá no artigo 200, tutela o meio ambiente de trabalho equilibrado, no artigo 225, tudo isso com base na instrumentação dada por meios de normas de saúde, higiene e segurança. Percebeu aí a diferença semântica do bem jurídico tutelado? Outra curiosidade é que em 67, esse dispositivo está lá na rabeira da Constituição, lá no artigo 157, 167, lá no final. Enquanto em 88 já está aqui na cabeceira da Constituição da República, lá nos direitos fundamentais, artigo 7º, isso aí demonstra uma mudança de posicionamento fortíssima aí por conta do nosso constituinte originário, né? Então, quem respondeu o primeiro texto está lá na Constituição de 67, artigo 58, norma de eficácia contida, depende de lei.
Enquanto que em 88 nós temos nossa norma de eficácia plena, que o direito do trabalhador é redução de risco, e esse risco é que é inerente ao trabalho. Mas o bem jurídico tutelado é a saúde do trabalhador, isso lá no artigo 7º. Então, quando você for para uma briga judicial, uma contenda, em que tiver em discussão saúde do trabalhador, acidente do trabalho, aposentadoria por condições especiais do trabalho, você necessariamente terá que instruir a sua peça e a sua argumentação baseado nesses 4 pilares, que para mim são os pilares fundamentais, Priscila. São os pilares fundamentais que sustentam o prédio previdenciário brasileiro. Quais são esses pilares? Direito sanitário, estamos falando de normas de saúde, no contexto de saúde do trabalhador, não mais de segurança e saúde do trabalho. Estamos falando de direito previdenciário, estamos falando de direito tributário, estamos falando de direito ambiental. Esses são os 4 pilares de direito público que têm precedência, têm primazia sobre, inclusive, sobre o direito trabalhista e o direito civil de natureza mais privada, né? Então, esse é um ponto que eu quero destacar, pessoal. Na hora que você for para uma lide, faz constar que estamos tratando aqui, senhor juiz, de direito ambiental. Meio ambiente trabalho é parte integrante do meio ambiente. Se é parte integrante do meio ambiente, estamos usando os princípios e os regramentos do direito ambiental, que tem responsabilização objetiva. Tem princípios do direito ambiental que são parte integrante, que devem ser usados, devem ser arguídos no momento lá da exordial ou nas incidentais, né? Então, o direito ambiental, muito importante, contextualizar a saúde do trabalhador no microclima, o meio ambiente do trabalho como parte integrante do meio ambiente, e aí todo o regramento ambiental. Considerando que saúde do trabalhador é parte integrante do direito sanitário, você traria como argumentação a Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Percebe que não está falando em NR aqui, norma trabalhista? Por quê? Porque é a pior das normas. É a norma que os caras querem que a gente opere. Primeiro que é uma norma estranha a esse temário. Saúde do trabalhador não tem nada a ver com norma trabalhista, pelo amor de Deus. Isso aí é outro vício gigante. O nosso colega previdenciarista termina caindo nessas parrelas aí de querer instruir o processo baseado na Constituição de 67, que tem o artigo 5 da CLT, aquele tal de CERN, CIPA, PPRA, PGRO, nananana. Esse instrumental todo é trabalhista, que foi superado em 88, que trouxe um instrumental sanitário. Então, as empresas hoje, e aí você tem que fazer carga em cima disso, as empresas hoje são endêmicas em Lerdort. E quem trata de endemia? O direito sanitário. Então, a tua instrumentação tem que ser de normas de saúde. Notadamente agora com o Covid, a gente tem que aproveitar essa onda de conhecimento que está chegando para o povo, né? Então, nós temos surto, epidemia, endemia, pandemia. Tudo isso está dentro de um contexto de acidentalidade diferencial por conta da forma que se organiza o trabalho. E aí o nosso profissional prevencionista, aí, o profissional previdenciarista, deve usar com força Lei 8080, combinado com a Lei de Crimes Ambientais, combinado com a Lei Previdenciária de responsabilização objetiva para fim de direito previdenciário, que independe de culpa, né? E, no campo do direito civil, abrindo para a situação de responsabilização objetiva, uma vez que o risco é ostensivo. Estou falando muito rápido, Priscila? Não, tá perfeito. Pode ir, tá perfeito. Então, o que eu quero chamar a atenção dos amigos aqui, nesse primeiro momento aqui, é dizer o seguinte: não tem como dissociar a atividade do advogado previdenciarista hoje, não tem como dissociar desses 4 direitos públicos aí, né? Então, de um lado, o fato social, ele é ambivalente, porque expor o trabalhador a risco dispara a um só tempo direito tributário e direito previdenciário. O fato social é rigorosamente o mesmo. Nós temos a subordinação jurídica que determina uma exposição. Essa exposição é ensejadora de uma antecipação de aposentadoria. O nome disso é A7.
Aposentadorias, condições especiais do trabalho. A 7. Cuidado, não existe aposentadoria especial. Quem é especial são as condições de trabalho. Daí a importância de você colocar a locomotiva e os predicados atrás, né? Aposentadoria, condições especiais do trabalho, a 7, cujo financiamento é dado pelo FACET, financiamento da aposentadoria e condições especiais do trabalho. Então, no campo do direito previdenciário, nós temos uma ambivalência com o direito tributário para fato gerador unívoco, que dispara a um só tempo 2 tutelas, né? Essa mesma exposição ao fator de risco constitui um 32 do Código Penal brasileiro. Olha que interessante. Só o fato de expor a risco constitui crime. Então, se você tem um ambiente de trabalho que deliberadamente a empresa atende à norma trabalhista, olha o que eu vou falar, pessoal. Deliberadamente a empresa atende à norma trabalhista, ela necessariamente cometerá crime. E aí fica o debate, né? O debate jurídico, saber se uma norma permissiva exclui a norma penal, né? Porque nós temos o direito trabalhista dizendo pago adicional de insalubridade, pago para matar, pago para adoecer. Isso exclui o tipo penal, a tipicidade, né? O tipo continua, mas a tipicidade é excluída. Essa norma permissiva é permissiva ao ponto de afastar? Né? Então, fica aqui um debate para a gente fazer mais à frente aqui. Mas eu estou lembrando ao nosso interlocutor aí que estamos falando de um assunto que é transversal. Você vai para o direito penal só por exposição a risco, onde a Constituição da República está dizendo aqui, Priscila, que são direitos dos trabalhadores de redução do risco. A própria Constituição diz o seguinte, ó, o risco é inerente, amigão. Não tem como eliminar risco. Não tem como eliminar risco de um processo produtivo. Por quê? Porque é inerente. Quem está dizendo que é inerente? A Constituição da República. Isso é verdadeiro? É. Porque para desenergizar um barramento elétrico, eu preciso que alguém vá desenergizá-lo. E ao desenergizar um barramento elétrico, ele se expõe de forma intrínseca ao processo produtivo. Portanto, é impossível. Alguém que está no balcão do hospital hoje, fazendo triagem, está exposto. É inerente, não tem como, não tem como. Ah, usa EPI, meu amigo. A própria Constituição da República já trouxe o bem jurídico mitigado. Mitigado, porque vai ter impacto. Porque o risco é intrínseco, é inerente ao processo produtivo. Esse contexto aqui, pessoal, é para a gente perceber que nós estamos na 3ª geração de saúde do trabalhador. Minha amiga, vou voltar aqui para você. Aqui eu já fiz uma introdução. Cheire. Ai, meu Deus. Stop cheire. Vou cheirar aqui o negócio. Minha amiga, Priscila, vamos lá. Consegui introduzir o tema? Nossa, perfeito. E realmente, muito, como você bem pontuou, né? Os advogados acabam confundindo muito essa questão, né, para quem que é a proteção? Se a proteção é do trabalho ou se a proteção é do trabalhador, né? Então, a pontuação aqui, então, olha, o que a gente busca aqui é a proteção do trabalhador, ponto final, né? Foi perfeita essa questão. Priscila, pensa no primeiro parágrafo. O juiz lê, quando muito, o primeiro parágrafo. E você entra no primeiro parágrafo falando em meio ambiente de trabalho e falando em saúde do trabalhador. Você já traz o seguinte, ó, existe crime ambiental aqui, seu juiz. Agora eu vou na petição, lá no pedido, lá no finalzinho, eu vou pedir umas coisas aqui do direito previdenciário, mas o senhor acorde para Jesus, porque o assunto é amplo. É sério. O assunto é bom e o assunto é sério. Então, tire da cabeça, seu juiz, pelo amor de Deus, esse negócio de NR não sei das quantas, norminha trabalhista, laudinho, isso aí é o coxo que eles querem que a gente coma. Entendeu? É o coxo da Constituição da República de 67. Como se nós fôssemos burrinhos que só comêssemos nesse coxo. Entendeu? Na hora que você rompe com esse paradigma, meu irmãozinho, estamos em 2020, aqui é a Constituição da República 88, acreditem, saúde do trabalhador é tema positivado na Carta Magna que se desvencilha, escapa, ultrapassa o paradigma de 67 e que, portanto, a norma que passa a presidir, que passa a comandar essas relações é a norma de direito público. E existe todo o esforço dos adversários, Priscila,
para manter esse debate dentro do direito privado. Uma relação sinalagmática, contrato, eu já pago para matar, para adoecer, isso é legal, isso aqui é uma permissiva que afasta todo e qualquer outro direito. Então, só estou dizendo que a Constituição da 67 deve ser atendida e estou usando a instrumentação dessa Constituição, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, feito pelo patrão, eu estou validando uma sistemática constitucional ultrapassada. E aí eu estou dando aso, eu estou dando abertura para que o adversário se locuplete da minha impropriedade técnica, digamos assim. Porque na hora que eu fecho o debate para a norma trabalhista, eu já entrei perdido. Porque a relação é bilateral, é contratual, a norma trabalhista já manda pagar para matar, que é o tal do adicional. Se acontecer algum infortúnio, isso aí foi Deus que quis, é fatalidade, aquelas conversas todas lá. E para provar o contrário, eu tenho que ter um laudo. Para ter o laudo, eu preciso entrar na empresa. A empresa não me deixa entrar porque intramuros eu não tenho poder de polícia para fazer isso. Já no direito sanitário, tem poder de polícia para entrar e chutar o muro. Percebe? Então muda o esquema, muda a correlação de força. Né? E mais do que isso, a gente coloca na mão do juiz, né, elementos constitucionais que tangenciam diretamente o bem jurídico tutelado. Bem, eu queria lembrar a vocês que nós vivemos 3 momentos aí na teoria do risco, né? Estamos falando aqui da saúde do trabalhador, especificamente no caso de acidentes, né? E o Brasil adotou uma sistemática de acidente de trabalho que vem mudando ao longo dos séculos, né? Nós temos a Constituição da República, a Constituição Imperial de 1824. A Constituição Imperial já trazia lá os primeiros socorros, né, para os cidadãos, lembrando que escravo não é cidadão, né, só valia para os ingênuos e para os libertos, né, que é o texto que eles usam lá. Eu acho tão legal isso, né, vale para os ingênuos e para os libertos. Isso em 1924. Quando chega 1989, o Brasil entra em república, e aí em 1919 tem a primeira norma, né, que é um decreto legislativo. Nós tínhamos ali uma relação meramente civil, aquiliana. A vítima, o trabalhador tinha que provar tudo. Imagina, né? O cara é trabalhador, operário, e ainda tinha que entrar pela culpa aquiliana ainda. Imagina o sofrimento que era isso. Né? Isso só vem a alterar lá em 1967, com a estatização do SAT. Então, o SAT nasce em 44, com o decreto legislativo 7.036. As empregadoras são obrigadas a contratar seguros. Entre 1919 e 1944, nós temos ali aquela criação dos IAPTs, IAPTECs, IAPC, IAPGs, tal, né? Isso tudo vai evoluindo e a teoria que prepondera nesse período não é mais aquiliana, não é mais aquela teoria do risco aquiliana, né? Em Aquilia dos romanos, né? Mas sim a teoria do risco profissional, onde o empregador já tem uma preocupação, Priscila. Entre 1919, né? Intensifica isso em 44. Entre 44 e 67, nós temos uma preocupação do empregador, porque é caso de polícia, caso de BO, meu amigo. Para e pensa, caso de BO, o empregador assume tudo, desde o atendimento ambulatorial, hospitalar, cirúrgico, pós-cirúrgico, órtese, próteses, né? Enfim, e a seguradora vai junto, né? A seguradora privada vai junto. O risco é alterado, Priscila, em 67, com a introdução, né, com a estatização do SAT, como a gente conhece hoje. O Brasil perpassou a Constituição de 88 com essa mesma teoria do risco social, onde todos pagam para alguns adoecerem. E olha que interessante, nós saímos da teoria do risco aquiliano, passamos para o risco profissional, entramos no risco social, e agora o risco social com responsabilização objetiva, nas situações em que o risco é ostensivo. Então, a leitura que se faz do 927 do Código Civil, inciso 2º, já é a leitura da ostensividade do risco no campo do direito previdenciário, facilmente comprovado, Priscila, pelo NTEP. Então, se você está no contencioso aí, né, judicial, e você demonstra para o juiz que há uma ostensividade do risco, e essa ostensividade se dá
por exemplo, pelas evidências epidemiológicas do nexo técnico epidemiológico, você pode atacar pela responsabilização objetiva. É interessante isso. Então, a gente sai daquela coisa de provar culpa. Por quê? Porque, para fins previdenciários, a responsabilização é objetiva. Não tem que apurar culpa. Mas, para fins indenizatórios, ainda tinha esse resquício da culpa, que tem que provar, blá, blá, blá. E continua, né? Claro, continua. Tem situações que você vai ter que enfrentar esse processo de prova, né? Dolo direto, dolo indireto, imprudência, imperícia e tal. Aqui no campo da engenharia é muito fácil provar que o dolo é sempre indireto. Nada de culpa, né? Estrito sensu, a gente vai para o dolo eventual, assumir o risco de causar lesão a outra. E aí, no campo civil, você pode abordar, por exemplo, trazendo um novo instituto, tal do NTEP, que veio com a Lei 11.430 em 2006, confirmado constitucional pelo STF, tem umas 4 semanas aí, o STF confirmou a constitucionalidade, derrubou a ADIM, feita pela CNI. Então, o NTEP é constitucional, portanto, a evidência epidemiológica demonstra ostensividade de risco. Se o risco é ostensivo, estamos diante de uma regra civil de responsabilização objetiva. Isso por força do direito civil, tá, pessoal? Se você for para o direito ambiental, reforça toda essa tese, né? Estamos diante do meio ambiente de trabalho desequilibrado, princípio poluidor-pagador, degradação do meio ambiente, aí você entra com o suporte do direito ambiental, combinado com o suporte do direito sanitário. Olha que interessante. Cuja competência é concorrente município, estado e União. DF, né? Saúde pública, saúde do trabalhador, contexto sanitário, vigilante epidemiológico. Então, você se afasta da norma trabalhista, se afasta da inspeção do trabalho, que isso, além de inconstitucional, complica a vida do advogado, porque ele vai jogar no território alheio, entendeu? Ele vai jogar no território dos caras que querem que ele coma nesse coxo, aquele coxinho do trabalhista, entendeu? Por quê? Porque o patrão já fez a NR sabendo que ela é frouxa. Sabendo que a NR28, que tem uma auto-infração ridículo, de 500 UFI, né? Sabendo que a própria CLT tem uma baixíssima coercitividade e dispõe que pode pagar metade do auto-infração no meio da fiscalização, 50%. Né? Então, pessoal, quando a gente vai para o LTCAT, quando a gente vai para o PPP, para os instrumentos, né, puros previdenciários, a gente precisa entender que a Previdência, por ser norma autônoma, teve a obrigação de criar esses instrumentos exatamente para escapar da enrolação do faz de conta da norma trabalhista. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a Previdência, a lei, inventou esse tal do LTCAT, PPP? Por que tem tudo isso aí? Né? Não sei se eu estou misturando as tintas aqui, Priscila, se eu estou falando muito. Não, tá perfeito. Estamos te ouvindo aqui. E é muito interessante, né? Estou te ouvindo falar aqui, né, dessa questão do direito do trabalho previdenciário, né? E até essa diferenciação das provas. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Então é importantíssimo. Tá excelente, tá? Todo mundo tá te elogiando aqui no chat. Enquanto que lindo, olha, papai. A minha mãe fica tão orgulhosa de mim, a bichinha, lá na Paraíba. Ela pensa que eu sou gente, sabe? Pessoal, cara, parece algo trivial, mas é tão importante. É tão importante dizer que sofá e cadeira você se senta. Mas são coisas distintas, entendeu? É muito importante dizer isso. Seu juiz, pelo amor de Deus, seu juiz, acorde para Jesus. O pedido aqui, a prestação jurisdicional, seu juiz, acredite, é no direito previdenciário, sanitário, tributário, ambiental e penal. Se ele entender que ele está decidindo algo nesses campos de direito, já vai ajudar muito, Priscila. Entendeu? Se você deixar isso... Não, seu juiz, pelo amor de Deus, se você estiver brigando na vara trabalhista, nas relações decorrentes do trabalho, ainda assim, Priscila, eu ouso dizer que ainda assim você deveria trazer primeiro esses 5 campos de direito. E lá nos pedidos, para prender o foro, lá nos pedidos você faz um pedido trabalhista, entende? Mas o recheio, a argumentação, a arquitetura
se dá nesses campos de direito. Por quê? Porque aí você vai para a Constituição da República e aí você tem um horizonte muito maior de manobrabilidade, né? Para tudo, de argumento. E aí eleva realmente a saúde do trabalhador onde ela tem que estar, né? A importância da saúde do trabalhador, né? Eu acho que é importantíssimo isso. E aí você tem algumas vantagens competitivas. Primeira, você vai trazer o pingo para a cabeça do I. O problema é aqui, ó. O problema é de saúde pública. Estamos falando de direito sanitário. O problema é meio ambiente de trabalho deliberadamente desequilibrado. Estamos falando de subsunção do caso à norma, no caso previdenciário, não tem discussão. O INSS não procedeu de forma correta por desvio de conduta do empregador. Esse é o ponto. A gente briga errado. A gente briga errado, Priscila. A gente fica batendo na autarquia pública federal e esquece de bater no principal, no criminoso, que produziu dado incorreto, ato ilícito, completamente antijurídico, de forma deliberada, porque sabe que o Paulo Rogério, o advogado, vai entrar na junta de recurso, vai entrar lá na vara previdenciária, que vai cobrar do INSS, dizer que o INSS foi malvadeza, que o INSS isso e o INSS aquilo. Ok. Fale isso, mas fale isso no terceiro parágrafo. Porque o primeiro e o segundo parágrafo é para falar de quem produziu a documentação completamente desconforme. E o servidor do INSS está em ato vinculado. Se chega um PPP cheio de buraco, eu, servidor, vou dar o benefício? Agora você, Priscila, como advogada, você vai bater em quem? No INSS. Que em ato vinculado está dizendo, o PPP está bichado. PPP é bichado, o que é que eu faço? Nego o benefício. O que é que a advocacia previdenciária faz? Bate no INSS. Exatamente. E o INSS negou porque o PPTP não estava de acordo. Tá tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado. Tá tudo errado. E quando o advogado previdenciarista chama a atenção da empresa, é assim, pedir desculpa. Olha, desculpa, eu vou te incomodar aqui. Eu sei que você está tomando seu uísque aí. Desculpa, tá? Meu amigo, tem que meter o cacete. A ação é contra ele. A ação, Priscila, é contra o CNPJ. Que deliberadamente ultraja a norma ambiental, ultraja a norma previdenciária, sonega tributos, norma tributária, ativa tipo penal, é uma tipicidade escancarada de exposição a risco. Tanto é que ele tem um laudo de insalubridade, dizendo, aqui faz mal à saúde. Então, o que eu estou colocando aqui, amigos, é uma ousadia, né? Eu estou perturbando vocês, né? Uma segunda-feira à noite e tal, puxando a orelha, dizendo isso, dizendo aquilo. Mas a intenção, pessoal, de coração, a intenção é colocar uma pauta que seja uma pauta minimamente arejada para que vocês, né, doutores no assunto, façam uso dessas ferramentas, né? Agora, não faz sentido a gente não usá-las. É isso que eu fico... Não faz sentido não usar, Priscila. Exatamente, não faz sentido. E já até aqui, como a gente combinou esse bate-papo, né? A gente está falando aí, né, do PPP, que ele reflete, né, o que a empresa colocou, é um documento produzido pela empresa, né? E a gente tem até uma pergunta aqui da doutora Fernanda Quemos. Ela fala, né, se não for o PPP, então o que deve ser feito? Eu acho que você já pontuou, né, bater realmente na empresa, né? Fazer com que a empresa, né, seja responsabilizada por essa questão, né? Se você não tem o PPP decente, a regra geral é essa, pessoal. Qual é a regra geral? Não quero pagar tributo. O que é que eu faço? Fonte primária, LTCAT, não aponta fato gerador. Fonte secundária, PPP, que é decorrente desse LTCAT, que pode ser substituído pelo PPRA, Programa de Gestão. Diz a Instrução Normativa da Receita Federal, 971. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Vocês podem usar isso na peça, vai dar uma pimenta aí no negócio, entendeu? E você vai estar trazendo um referencial fiscal para um fato gerador que é homônimo. É o fato gerador do benefício. E esse benefício não está sendo concedido de forma devida porque a empresa não tem um PPP, não forneceu um PPP e se forneceu de modo
incompleto, desatualizado, completamente desfalcado, exatamente para não evidenciar a sonegação fiscal. Então, se você traz isso para os autos, você está dando ali uma chance do juiz pensar diferente. Espera aí, esse PPP está errado, está mal feito, ou ele foi deliberadamente mal feito? Esse PPP está incompleto, mal feito, porque tem um documento que o INSS está exigindo de modo equivocado. Não pode exigir LTCAT do trabalhador, porque LTCAT não é documento do trabalhador, é documento da empresa. E se a empresa não comparece na lide, senhor juiz, se a empresa não comparece na lide, por isso aqui o pedido de litisconsórcio necessário, passivo, se ela não comparece, o senhor não vai poder julgar. Porque todos os elementos de prova dependem desse cidadão chamado CNPJ, desse cara aí, que no final e ao cabo está contrariando norma ambiental, ferindo norma sanitária, ativando norma penal do ponto de vista do crime de expor a risco, o crime de sonegação fiscal, da contravenção por descumprimento de norma de saúde. Lembra a nossa lei, o 213, tem um crime de espaço lá, um delito, né, que é uma contravenção. Então, assim, pessoal, na hora que você vai juntando esses ferros no pilar, o pilar fica firme. Você pode até perder um ou outro ferro ali, mas o pilar continua em pé. Por quê? Porque você recheou o pilar da tua tese com esses elementos todos, o direito previdenciário, sanitário, ambiental, tributário, penal, e aí vai. Então, amiga, você que fez a pergunta aí do PPP, você tem que usar esse PPP mal feito como evidência objetiva de uma vontade deliberada de sonegar, de uma vontade deliberada de poluir o meio ambiente, crime ambiental. Isso é crime ambiental, tem que deixar com todas as letras. Tem que dizer isso para o juiz. Mas o juiz previdenciário não vai julgar isso. Não vai julgar, mas na conclusão, né, no deslinde, ele vai se armar dessas informações para perceber que ele está diante de um delinquente ali, quanto mais. Esses CNPJ são delinquentes contumazes, que estão se aproveitando da inércia da advocacia previdenciária, que insiste em brigar com a vítima e com o servidor do INSS. Estou sendo muito agressivo. Olha, tem o Diego Serazetti comentou aqui, né, que ele é técnico em segurança do trabalho, e quando ele pegava para analisar os documentos da empresa que atuava, todos sempre apresentavam falhas na metodologia aplicada de avaliação, na interpretação dos resultados, né, dizendo aqui que isso ocorre com muita frequência, e realmente é isso que a gente vê, né, no nosso dia a dia, na nossa prática. O Dr. Luiz Ribeiro, que é o presidente da subseção aqui de São Bernardo, também está conosco aqui na palestra, e ele trouxe aqui, né, ele colocou no chat, mas poderia ter aberto o microfone, doutor Luiz Ribeiro, aqui, para falar. Pode abrir para ele, pode abrir, ué. Por favor. Eu não consigo abrir, acho que ele tem que falar aqui, né, ele trouxe, acho que ele conseguiu abrir, que ele trouxe aqui apareceu aí, ele trouxe algo muito interessante, né, que realmente é uma preocupação muito grande que a gente tem da área trabalhista, né, que a gente tem as inconsistências do PPP. Então, te passo a palavra, doutor Luiz Ribeiro, já agradecendo. Eu agradeci no início da palestra a sua acolhida aqui na OAB São Bernardo. Então, já que falou aqui no chat, por favor, aqui é um bate-papo. Eu combinei com o Paulo Rogério que a gente faria um bate-papo aqui nessa noite de hoje. Boa noite, Priscila. Boa noite, Paulo Rogério. Boa noite aos presentes. Não vou nem perder tempo me alongando aqui, porque eu só queria participar. Deixei até para entrar atrasado para não ter que fazer abertura e nada. Aqui nós temos que prestigiar o doutor, a palestra é dele, nosso futuro colega, né? Em breve está aí também inscrito nos quadros da ordem, se Deus quiser. Estou tentando. Parabenizar o brilhante trabalho da Priscila, toda a equipe dela. Doutor, fique à vontade. Eu vou aqui, estou só ouvindo. Estou ouvindo, prestando atenção, não quero falar nada. Eu vou falar da sua observação aqui, né, que você colocou, né, que nos laudos trabalhistas, né, na seara trabalhista, a gente tem os laudos que demonstram a inconsistência desse PPP, e mesmo assim continua, né, uma discussão lá na área trabalhista, sem nenhum tipo de penalidade. Esse é o grande problema que a gente tem, né, as empresas, elas não são penalizadas e não tem nenhum tipo de
e não só na esfera trabalhista, né? A Andressa colocou aqui também que o juiz federal, muitas vezes ele não percebe, né, essa proporção que ele dessa ação que ele está julgando, talvez porque o advogado não mostre a ele, né? Agora a gente aprendeu aqui com o professor Paulo Rogério que a gente tem que mostrar isso nas nossas petições iniciais, mas para demonstrar que a saúde do trabalhador, ela ali é um direito fundamental, que envolve várias áreas do direito, então não está somente julgando a questão previdenciária, a gente está julgando toda a outra questão, né, como que é importante esse direito, né, então a gente precisa realmente abrir os olhos para que a gente tenha uma mudança, senão a gente vai ficar naquele entrave, o PPP está incorreto, o INSS é o maldoso da história. Então, o pessoal está comentando aqui muito no chat a respeito desse assunto aqui, e sem contar os elogios, né? Você é maravilhoso, palestra excelente, perfeito, só elogios aqui. Então, Priscila, obrigado, Ribeiro, obrigado, colegas. Estamos aí num ponto de inflexão na advocacia previdenciária, né? Nós temos uma advocacia previdenciária que milita ainda com a cabeça na Lopes. A gente é lopeiro, a gente termina lope, benefício, e a gente fixou na cabeça que o sujeito passivo ali, quem vai tomar a entrega da jurisdição é em relação à autarquia, né? A gente ficou com isso, então assim, não é só dizer para o juiz, Priscila, a gente tem que dizer para o juiz que há um paradigma, que há uma revolução, e que a gente ainda está na televisão preto e branco do direito. Então, o que é a televisão preto e branco do direito? É a Lopes, é a Constituição da República de 67, e agora chega a Priscila com o controle remoto na mão, que não funciona na televisão preto e branco. Porque a televisão preto e branco não tem um circuito ali, aquele circuito não é digital, ele não percebe uma variação eletromagnética que sensibiliza uma transformada de canal. Eu tenho que ir lá e mexer no canal, na mão. Entendeu? Não sei se eu estou conseguindo fazer a metáfora aqui, mas estamos hoje no direito atual com o sistema digital, que a velocidade é a velocidade de entrega, é a velocidade de pedido, a carência que eu falo é a exigência do nosso segurado, é para comer amanhã. Então a velocidade tem que ser a velocidade da TV digital. E você não pode, na TV digital, ficar colocando toalha molhada, como a gente colocava na televisão preto e branco. A Priscila é muito novinha, não sabe nem o que é isso que eu estou falando, mas quando a televisão preto e branco esquentava, Priscila, a gente colocava uma toalha molhada atrás. Quando não pegava direito, a gente colocava bombril enfiado nas antenas. Então, o nosso advogado previdenciarista está enfiando bombril em antena e colocando toalha molhada num sistema jurídico hoje que simplesmente não comporta esse tipo de... por definição de projeto. E como é que a gente escapa disso? Entrando com a abordagem constitucional de 88. E na abordagem constitucional de 88, você alimenta essas informações, alimenta a jurisdição, dizendo o seguinte, se não atender esse pedido aqui, eu estou ferindo um comando constitucional. No campo do direito ambiental, previdenciário, tributário, ambiental e sanitário. E de brinde, de quebra aqui, uns direitinhos trabalhistas e civil, entendeu? Então, essa mesma peça, Priscila, você vai usar também na vara estadual, para fins de indenização e para fins de confirmação de benefício acidentário. Essa mesma peça, você usa praticamente o cabeçalho e os pedidos. A causa de pedir é tudo igual. O que vai mudar ali vai ser só o foro, o destinatário, o cabeçalho e os pedidos, porque o miolo é o mesmo. Por quê? Porque é constitucional. Então, o constitucional não tem essa coisa de vara trabalhista, de vara previdenciária, é constitucional, meu amigo. Agora, o pedido, eu estou direcionando para essa e para aquela vara, que eu não sou bobo, de perder o foro, né? Então, se o debate aqui é benefício, vara federal. Se o debate é acidente de trabalho, vara estadual. Se o debate é perdas e danos, vara do trabalho. Posso só fazer uma ressalva aqui, né? Eu tenho falado bastante que, a partir da reforma que nós tivemos, né, da emenda número 103 de 2019, que vai aumentar muito mais o número de ações para reconhecer as incapacidades, até mesmo reconhecer a morte como sendo por acidente de trabalho, porque agora nós temos uma diferenciação no cálculo, né? Se
se o auxílio por incapacidade permanente for acidentária, aposentadoria por incapacidade permanente for acidentária, e se a pensão por morte for acidentária. Então, é só fazendo uma observação, né, que esse assunto aqui que nós estamos tratando é mais do que atual, porque a gente vai ter que ter uma preocupação muito grande agora, né, de trazer essa questão do nexo causal. E quando a gente fala em acidente de trabalho, né, a gente não está só falando daquele acidente típico, a gente está falando da doença do trabalho, que é aquela doença que realmente vai precisar de toda a comprovação, né, para comprovar esse nexo de causalidade. Então, é um assunto super, super atual aí, falar do acidente do trabalho. Aqui a Fernanda fez uma pergunta, né, que a gente se pode entrar com 2 ações, se a previdenciária e ela colocou aquecível por perdas e danos. Sim, a trabalhista, né, na esfera trabalhista. Deve. Exato. Não só pode, como deve, né, porque a empresa é responsável por tudo, né. Amigos, acreditem, lá nas empresas tem uns colegas nossos aqui, né, que também conhecem o direito. E eles estão operando, eles estão raciocinando exatamente na contralógica nossa. Eles já sabem das nossas fraquezas. Eles já sabem dos nossos medos. E eles já sabem das nossas teses. A gente come no posto da norma trabalhista, a gente fica naquele reme-reme ali do laudo, não sei o quê, contra o INSS, tal. Se a gente alterar essa pegada aí, ele vai ficar sem saber jogar. Entendeu? E que jogo é esse? Que agora é direito ambiental, direito trabalhista, direito previdenciário, não. Você espalhou a tinta ali. Você fez um espalha-brasa. E outra, você fez um espalha-brasa e está apertando o cara por tudo que é lado. Porque você entrou com a representação para fins penais. Você instruiu o seu cliente a entrar com uma representação para fins penais. Que crime? Expor a risco, artigo 132 do Código Penal, sonegação fiscal perante a Receita Federal e contravenção por descumprimento de norma de saúde e segurança. Olha aí que novidade. Só isso aí ele vai estranhar. Por quê? Porque vai no CPF do diretor da empresa. Não vai para o CNPJ. Isso aí já cria um mal-estar dentro da empresa. Porque o dono da empresa, pessoal, quando ele está jogando tênis, que ele encontra ali o colega dele, te pegar, né? Te pegar, ele vai preso? Não, mas aquilo incomoda. Aquilo incomoda muito, entendeu? Porque o dinheiro do CNPJ já está provisionado, ele já tem dinheiro separado para isso, o colega Norma Matos. A empresa, o nosso adversário lá, ele já tem dinheiro separado para isso. É o dinheiro da provisão para o acordo, para quem entrar na justiça, eu colocar 10% do valor final. Entendeu? Por quê? Porque a gente só vai para a vara trabalhista discutir esse tipo de coisa. A gente, quando vai para a vara previdenciária, é discutir contra o INSS. O cara está lá fazendo as barbaridades lá e a gente sequer o coloca no polo passivo. Ok, Norma? Fique à vontade. A doutora Norma, só para apresentar a todos aqui, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Ela estava aqui já, mas ela estava com um videozinho e o nome dela trocado aqui. E ela fez até uma observação aqui no chat, né? Ressaltando, até se você puder falar, Norma, que a gente está fazendo mais um bate-papo aqui, né? Então, fica à vontade. Boa noite, desculpa não ter aparecido no vídeo, mas, doutor Paulo, a questão da responsabilidade das empresas, né, com a emissão dos PPPs, com informações não verdadeiras, digamos assim, né, prejudica muito o segurado, e algumas vezes na Justiça do Trabalho a gente tem feito um pedido que é aquele de indenização pelo valor do benefício que o segurado deixou de receber, né, até que a empresa sane aquela questão do PPP. Muitas empresas até têm corrido para que ela retifique, porque senão ela vai estar arcando com o custo daquele benefício mensalmente. Um astreintes da vida aí. Exatamente. Mas é uma forma de fazer com que a empresa corrija, né? E tem algumas decisões já, né, Norma, nesse respeito, né? Condenando realmente a empresa, né? Isso. Amigos, é isso, é colocar a carapuça no CNPJ. O advogado previdenciarista tem que pensar que o CNPJ é o alvo. O benefício foi negado porque o CNPJ fez má gestão ambiental, produziu doente. O CNPJ fez má gestão ambiental e produziu
ruim documentação ambiental. Então, duplamente ele é responsável pela má gestão que leva ao infortúnio e pela documentação precaríssima, né? Só vou voltar aqui, a doutora Andressa, ela tinha falado, né, do juiz federal, né, para ele compreender, então, que a não investigação da verdade real em relação ao ambiente de trabalho, além de estimular a atenção à saúde do trabalhador, também possibilita manobras dos maus pagadores em se furtar do pagamento do SAT, né? Então, tudo isso a gente tem que demonstrar, né? Demonstrar que a falta de análise dessa proteção da saúde do trabalhador, ela tem essa repercussão em todas as áreas, inclusive na questão do financiamento da Seguridade Social, né? Então, mostrar isso, porque a gente muito fala, aqui falando um pouquinho de previdenciário, da questão da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, enfim, e aqui entra também, olha só, eu quero que se analise aqui, de fato, se isso protege ou não a saúde do trabalhador, por quê? Isso vai repercutir também no financiamento da Seguridade Social. Eu estou aqui lutando pelo equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, né? Porque a gente tem tantas decisões nesse sentido, de que não vai ser concedido benefício, enfim, porque fere o equilíbrio financeiro e atuarial. Vamos mudar de lado, né? Vamos mostrar, olha, por favor, veja aqui esse ambiente do trabalho, porque eu quero que haja a devida arrecadação aqui para o sistema da Previdência Social. Uma outra abordagem, Norma e Priscila, é mostrar para o juiz o dumping social. Isso é uma outra abordagem muito importante. Mostrar para o juiz que a decisão dele pode prestigiar essa prática ilícita econômica de empresas que não fazem gestão, empresas que reduzem o preço final exatamente em cima de sangue, em cima de alta demanda previdenciária e alta demanda sanitária, né? Exigindo muito do SUS, da Previdência. Então, para além de aumentar a arrecadação, Priscila, eu forçaria a barra em cima dessa lógica do prestigiar o pilantra. Tá? O juiz termina prestigiando o pilantra mais por ausência de provocação da advocacia previdenciarista do que propriamente por desídia ou por preguiça de ler o processo, enfim. Eu percebo que há muito pouco estímulo à inteligência, entendeu? A gente não estimula a inteligência do juiz, a gente não estimula as nossas inteligências ao trazer teses. Não, mas isso aqui nunca ninguém usou. E daí, meu amigo? Eu estou preocupado com o que alguém usou, deixou de usar? Estou preocupado com o caso concreto. O caso concreto aqui, eu vou usar todas as minhas ferramentas. Eu estudei pra cacete, passei na OAB, estou aqui trabalhando. Aí eu não vou usar porque ninguém nunca usou, porque aqui é direito trabalhista, porque aqui o foro é trabalhista, porque são NR, meu amigo. Eu não tenho compromisso nenhum com isso aí, ó. Eu tenho compromisso com a tese que seja razoável, que eu consiga sustentá-la em audiência, eu consiga fazer uma sustentação oral. E eu estou falando aqui, seu juiz, a despeito de todo mundo aqui está pensando de modo diverso, eu estou falando aqui de dumping social. Estamos estimulando uma matança, estamos estimulando uma endemia de lerdose dentro das empresas, uma endemia de transtorno mental. Isso aqui é doença do trabalho. O nexo técnico é um dos instrumentos de aferição para isso. O anexo 2 está cheio de doença aqui, ó. A lista do seu juiz, a lista no Brasil, a lista aberta. A lista aberta, infralegal. A lista de doença no Brasil é aberta, infralegal. Você vai para a Alemanha, a lista é fechada na lei. Aqui é aberta e em decreto. Então, assim, o nosso sistema está preparado para esses avanços, né, da sociedade como um todo. Né? O que está faltando agora é nós avançarmos no uso do direito. Né? O que está faltando agora é avanço do uso do direito e nessa capacidade de articulação de todo esse ramo do direito com um ponto focal objetivo. Há uma vontade deliberada de matar e adoecer. Sai barato e pouco arriscado matar e adoecer. Não? Se o juiz entender isso, ele vai entender o dumping social. Entendeu? Então, se nós, como advogados, conseguimos colocar isso no primeiro parágrafo da peça, sai barato e pouco arriscado matar e adoecer. Por quê? Morreu em terra, adoeceu previdência, culpado é o INSS, o médico perito, o Estado, aquela enrolação toda.
E a gente não traz para o ringue o CNPJ, né? E se você, amigo, se você está numa lead em que você tem vários paradigmas de uma mesma empresa, fica mais forte a tua tese. Porque você entra com direito coletivo, né? Direito difuso coletivo, e aí uma ação civil pública, que é o meu tesão. Né? A ação civil pública, para mim, tem uma raquetada boa, porque você dá uma raquetada e vai 100, 200 ao mesmo tempo. Né? Ah, demora, não sei o quê, não, demora, tal, mas você vai no atacado, não vai no varejo. Né? E para o juiz, e para a transformação social, que é aquilo que depende da mão do advogado, o advogado é um ser de transformação social. Vocês sabem mais do que eu, sou aluno ainda, estou aprendendo ainda. Mas você sabe que o advogado ele tem essa transformação social. E uma das pegadas que eu percebo, né, é a ação civil pública, combinado com ação penal. Ação penal tem uma repercussão muito, muito forte, muito grande. Então, a empresa ela está esperando o auto de infração do fiscal do trabalho, de 2 tons, de 3 tons ali, entendeu? Por quê? Porque a CLT já falou que o valorzinho é aquilo ali mesmo, a merreca. Ele já provisionou o caixa e quem vai responder é o CNPJ, uma figura ficta, não é ele. Quando você tem uma representação penal no CPF do CEO, no CPF do diretor executivo lá da empresa, a coisa muda. Então, assim, o que eu estou trazendo para os amigos aí, então, estamos aqui encaminhando para o final, Priscila, Norma e todos os colegas aí, é uma abordagem coletiva, difusa, transindividual aí, mas muitas vezes individual, né? Muitas vezes individual. E aí você consegue operar nos 2 campos, no campo coletivo e no campo individual. No individual, enxergando direito previdenciário dentro do contexto ambiental, sanitário, tributário, penal. Fazendo pedido específico para cada uma das cortes, para garantir o foro. E podendo abrir várias ações simultâneas. Eu vi alguém comentando aqui, mas ação indenizatória, claro. Se a empresa tem como política governar, a política corporativa matar e adoecer, meu amigo, a empresa tem por política corporativa matar e adoecer. Porque ela sabe que sai barato. No limite, ela vai pagar o dobro do SAT, que é a merreca. Quando ela faz as contas ali, ela prefere manter o sistema baseado em capacete, focinheira, CIPA, DDS, NR5, essas bobajadas aí de norma trabalhista, porque ela sabe que isso, o custo é ínfimo quando comparado àquilo que ela deveria fazer. É isso que eu chamo de dumping social, né? Posso só fazer um comentário aqui, né? Quando você trouxe aí a questão que é mais barato para a empresa, né? Muitas vezes, até mesmo pagar uma multa, logo me veio na cabeça o documentário pelo qual você participou, o documentário Carne e Osso. Documentário que eu acho que reflete muito essa questão, né, de saúde do trabalhador, que mostra, né, que as empresas elas não estão preocupadas na saúde do trabalhador, elas estão preocupadas com lucro. Né? E essa questão do dumping social, o que é? Eu retiro tudo do trabalhador, né? Você trouxe aqui a questão da saúde do trabalhador, mas a gente está falando de todos os direitos trabalhistas inerentes, então eu retiro tudo que é do trabalhador para diminuir o meu preço, para eu aumentar minha margem de lucro e conseguir concorrer aí com melhor facilidade, né? Então, é muito interessante trazer essa questão do dumping social, porque a gente não sana um problema de forma individual, a gente tenta resolver o problema como um todo, né? Então, pensar nessa questão coletiva, eu acho muito importante, né? Acho extremamente importante pensar nessa questão coletiva. Norma, tá chateada comigo, Norma? De maneira alguma, foi excelente a sua explanação, sua palestra, acrescentou muito. Já vou mudar aí as petições iniciais lá com seus ensinamentos. Muito obrigada, parabéns. Não conheci o documentário, já anotei aqui para eu assistir. Norma, excelente. Olha, todas as minhas aulas, né? Eu falo muito de pensão por morte, na verdade, mas agora eu tenho falado bastante do acidente de trabalho por causa da pensão por morte, que é acidentária. Agora tem a questão do valor do benefício. Eu sempre recomendo esse documentário e o professor Paulo, né, participou do documentário, né, professor Paulo, do Carne e Osso, né? Foi, amigo. Meus amigos, eu tô vendo aqui que tem alguém pedindo aí minha rede. As redes sociais, que virou só fã.
Olha que lindo, papai. Falou que a live foi maravilhosa. Ó. Pri, pede as redes sociais dele, virei fã. Grata, live maravilhosa. Né? Live maravilhosa, parabéns. Olha, foi um sucesso aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Não Então, sei aqui como que faz. Tá sim. Pega os meus e-mails, anota meus e-mails, meu zap aí, me chame que a gente troca figurinha aí. Tudo anotado já. Tudo anotado. E essa apresentação cobre da Priscila, que eu vou deixar com a Priscila. Que ótimo. Tem o nosso zap, quiser fazer um grupo do Orkut. Eu sou o Vamos fazer no WhatsApp, então. Isso, pode me chamar no zap aí que eu passo tudo para vocês. Pessoal, a nossa noite aqui foi para discutir saúde do trabalhador no contexto do direito previdenciário. E a gente viu que o direito previdenciário é só uma janela de observação, né? Na verdade, a gente está falando de saúde do trabalhador da perspectiva constitucional, né? E aí o advogado previdenciarista, ele pode abrir o leque aí e ganhar dinheiro de várias formas. No ataque e na defesa. Ele pode ganhar no ataque e na defesa, ele pode ir para o civil, pode ir para o previdenciário, para o trabalhista, transitar nesses mundos aí a partir de uma tese engendrada que pode replicar para vários clientes. Então, eu quero discutir a tese de ruído. Esquece perda auditiva. Ruído não tem nada a ver com perda auditiva. Você vai para trauma. Então, você vai bater nos pedidos relacionando ruído, por exemplo, com trauma. Porque ruído, antes de causar perda auditiva, causa trauma. E aí você, de novo, cai no crime ambiental, de ambiente poluído, crime de sonegação fiscal, porque o ruído deveria ter pago o acréscimo de alíquota, está dentro do campo sanitário, dentro do campo previdenciário. Só que, previdenciariamente, você não vai trazer o benefício perda auditiva. Aquele B94 por perda auditiva. Por quê? Porque, para a lei previdenciária, perda auditiva só se causar incapacidade. Só que esse marcador é um marcador tardio. A perda auditiva é um marcador biológico tardio. Qual é a tese? Para mim, importantíssimo, que vocês não fazem uso. Qual é a tese? Marcar o acidente do trabalho pelo ruído. Porque o ruído leva a estresse, a baixa concentração, a irritação, a impaciência. E esses fatores estão reportados em vários artigos científicos, né? E esses fatores é que levam ao acidente de trabalho. Então, o acidente é causado pelo ruído. Que é acidente? O traumático. Acidente esse que leva a amputação, que leva a invalidez, que leva a pensão por morte. E, nesse caso, você tem que entrar com ação de perdas e danos e morais. Então, um recorte aqui que a gente faz na área previdenciária é essa parte de exposição a risco específico. E qual o mais prevalente que vocês podem fazer um uso muito grande aí? É o ruído. Né? É o ruído. Outra abordagem importante é em relação à norma tributária. Dá uma lidinha lá no capítulo 9, é pequeno, ele tem lá uns 12 artigos no máximo. Capítulo 9 da IN 971, da Receita Federal do Brasil. Vocês verificam ali que essa norma ela foi preparada tipo checklist para o empregador responder se ele adimple as obrigações acessórias tributárias. E o adimplemento dessas obrigações acessórias tributárias, via de regra, não acontece. E aí você está, de novo, fato gerador ambivalente. Esse checklist pela IN 971 vai te ajudar na própria petição inicial a fazer um checklist daquilo que é importante e o juiz exigir do CNPJ. De novo, vestir a carapuça no CNPJ. Está aqui o laudo que ele não fez, seu juiz. Está aqui o PPP Banguelo. Está aqui a lista de obrigações acessórias tributárias que são as mesmas obrigações para fins do benefício previdenciário. Isso no campo da aposentadoria e condições especiais de trabalho. Indo para o acidente de trabalho, nós temos os 7 tipos de nexos. Nexo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí seria outra live aí, não sei se o Ribeiro vai me chamar outra vez. Mas uma outra abordagem, a gente discutir... Precisa.
Isso. A Tá todo mundo aqui já tipologia, querendo mais. a tipologia acidentária, a gente tá comendo mosca direto. Comendo mosca direto porque a gente não faz o cerco como deveria fazer. A empresa já sabe que o que vai vir do outro lado é fraco. Entendeu? De novo, ela prefere pagar lá o advogado, o escritório da advocacia, aqueles 30 mil, 50 mil reais lá, do que pagar o trabalhador fazer gestão. Porque no final das contas faz mais barato pagar depois da quebra, né? Olha, o nosso presidente aqui já disse que está autorizada e aprovada, que só basta eu organizar e agendar a data para sua volta aqui. Então, eu já vou, né? A gente já vai marcar uma outra, sem dúvida alguma, porque ficou excelente, não foi perfeito. A gente aprendeu muito nessa noite, né? Uma visão assim realmente diferenciada. Bom, quando eu li, né, o currículo do professor Paulo, vocês já imaginaram, acredito eu, que seria um show, né? Uma show live, né? Porque foi espetacular, com muito conhecimento para a gente, trouxe muito conhecimento prático, isso que é muito interessante, né? Para a gente colocar no dia a dia. O Arnaldo pediu para eu ler os comentários. Arnaldo, tá, ele colocou aqui, ó, desculpa, Arnaldo. Tinha pulado. Boa parte do déficit da Previdência vem por conta... Arnaldo da Costa Lage. Boa parte do déficit da Previdência vem por conta também de isenções e renúncias fiscais que são dadas às diversas empresas que acidentam muito e pagam nada ou quase nada de FAT. Né? Ele trouxe essa observação aqui. Então, tá lido, Arnaldo, o seu comentário, desculpa, acabou ficando lá para cima. Professor Paulo, mais alguma consideração aqui para nós? Eu que pergunto, né? Xingamento, lamúria, lamentação. Eu estou extremamente satisfeita e todo mundo aqui só dizendo que vamos aguardar a nova data. Então, a gente já vai entrar em contato, depois agora tenho o seu contato aqui, que muito me honra, e a gente já vai marcar uma outra data. E como temos aqui essa questão do virtual, agora possibilita, né, essa interação, tá vendo? A gente fala, né, a gente precisa voltar ao presencial, mas veja, a gente só teve a possibilidade aqui de trazer, por enquanto, o professor Paulo, em razão dessa pandemia, né, e de fazer essa vídeo... Não é isso não, não é isso não. Ah, Só foi por causa da Andressa. A Andressa foi que... é verdade. Olha, a Andressa passou o seu nome, falou, todo mundo aprovou na hora, assim, então agradeço mais uma vez, viu? A Andressa colocou aqui, show, Paulo, parabéns. Agradeço mais uma vez a Andressa pela indicação. Sem sombra de dúvida, foi uma das melhores palestras que eu já estive presente. Olha que eu assisto muitas palestras, viu, professor Paulo? Mas agradeço. foi uma... Amigos. Com muita leveza, né? Eu acho que isso é importante, a leveza. Um tema tão importante, mas com leveza e com descontração. Então, muito obrigada, viu, professor Paulo? Amigos, estou muito feliz, de coração, muito feliz. Muito obrigado pelo carinho, a deferência. Que agradeço, pessoal, agradeço a todos. Agradeço mais uma vez ao Dr. Luiz Ribeiro, né, que possibilita que a Comissão de Direito Previdenciário realize tantos eventos dentro da UAB e agora nesse meio online. Então, agradeço. E passo aqui a palavra para a doutora Norma, a vice-presidente da comissão, para suas considerações finais. Muito obrigada, viu, pessoal? Doutor Paulo, muito obrigada. Realmente, a gente tem que agradecer a Andressa aí por ter indicado o seu nome, nos trouxe aí muitos esclarecimentos e pode ter certeza que acho que os advogados que participaram, né, que que escutam, participam dos seus ensinamentos, acabam aí trazendo esses ensinamentos para dentro da vida previdenciária, do processo previdenciário, né? Que nos traz, inclusive, esses ensinamentos, abertura aí de N situações para que a gente busque realmente contra as empresas, né, que elas retifiquem o erro, né? É muito difícil o segurado, buscar aí a retificação do PPP, né? A gente passa meses atrás dessa situação do PPP, de uma retificação de uma informação, a gente busca na via judicial essa atualização, a doutora Andressa sabe disso, aí as dificuldades que se tem para buscar a prova, ela tem uma situação bem que ela costuma usar, que é a
a prova que ela faz na Justiça Federal. A gente busca também na Justiça do Trabalho essa situação. E acho que o advogado realmente precisa fazer o que o senhor disse, né? Colocar o CNPJ na frente, né? Para que ele pague também essa conta. Muito obrigada e esperamos a nova data. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. A pedido do professor, com a autorização do professor Paulo, eu disponibilizei aqui no chat o WhatsApp dele para vocês, né? Uma pessoa de fácil acesso, assim, perfeito. Eu coloquei aqui, então, o WhatsApp. Agradeço mais uma vez a todos e dou por encerrado. Faltou 9 aqui na frente. É que eu estou com no WhatsApp aqui, faltou 9, né? Que agora tem o 9 na frente. Agradeço mais uma vez. Então, ó, pessoal, vou falar aqui no vídeo, é 61991491050. DDD 61991491050. Para que todos tenham, então, o WhatsApp do professor Paulo Rogério. Depois passa o seu Orkut, professor Paulo, também para nós. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite e até mais para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.